Então, boa noite, professor. O meu trabalho é sobre a nota promissória. Então, a nota promissória é um instrumento financeiro utilizado para formalizar uma promessa de pagamento entre duas partes. É um título de crédito, ou seja, um documento que representa uma obrigação de pagamento de uma determinada quantia em dinheiro. Requisitos da nota promissória. Então, a nota promissória ela deve conter a data em que foi emitida. Isso é crucial para determinar o prazo de vencimento e estabelecer uma cronologia dos eventos. Deve indicar claramente o valor da dívida ou montante que está sendo prometido pelo devedor. Este valor precisa ser expresso tanto em numerais quanto por extenso. Também o beneficiário, é a pessoa ou entidade que receberá o pagamento. Então, deve ter o nome do beneficiário, o tomador. Tem que ter o nome completo ou a designação clara do beneficiário na nota promissória. Também o devedor é aquele que faz a promessa de pagamento, tem que ter o nome completo dele ou a designação clara do devedor, também tem que constar na nota promissória. Também indicar o local onde o pagamento deve ser efetuado. Isso pode ser o endereço do beneficiário ou outro local designado para pagamento. Também estabelecer uma data limite para pagamento. É fundamental que a nota promissória especifique claramente o prazo para evitar ambiguidades. Também determinar se a nota promissória é transferível. Se a nota for à ordem, ela pode ser transferida a terceiros por endosso. Então, se for ao portador, pode ser transferida simplesmente pela entrega física do documento. Então, isso tem que ser indicado na nota promissória. O endosso. Então, o endosso em uma nota promissória é o ato pelo qual o beneficiário, o credor, transfere seus direitos sobre a nota promissória para outra pessoa. O endosso é feito assinando no verso da nota promissória ou em uma folha anexa a ela. Ao realizar o endosso, o beneficiário se torna um endossante e a pessoa para quem ele está transferindo os direitos se torna endossatário. Então, existem dois tipos principais de endosso na nota promissória. O endosso em branco. Nesse tipo de endosso, o beneficiário simplesmente assina no verso da nota promissória, sem especificar um endossatário específico. A nota promissória, ela torna-se ao portador, o que significa que pode ser transferida de mãos em mãos. E o detentor da nota tem o direito de receber o pagamento. Endosso em preto ou nominal. Nesse tipo de endosso, o beneficiário especifica o nome do beneficiário, endossatário. A nota promissória pode ser transferida para a pessoa indicada no endosso. É importante observar que nem todas as notas promissórias podem ser endossadas. Algumas notas promissórias pode conter cláusulas que proíbem o endosso. Em alguns países, pode haver regulamentações específicas sobre como as notas promissórias podem ser endossadas. Além disso, o endosso em si não libera o endossante da sua responsabilidade original como devedor da nota promissória. O endossante pode ser responsabilizado se o devedor original não cumprir suas obrigações de pagamento. O aval. O aval de uma nota promissória é a garantia adicional oferecida por uma terceira parte, conhecida como avalista. O avalista assume a responsabilidade de pagar a nota promissória se o devedor original, sacador, não cumprir com suas obrigações de pagamento. O aval é geralmente expresso por meio de assinatura no anverso da nota promissória. Então, ao contrário do endosso, que envolve a transferência dos direitos sobre a nota promissória, o aval não transfere a propriedade da nota. Em vez disso, o avalista simplesmente assume a responsabilidade de pagamento, tornando-se conjuntamente responsável com o devedor original. Para formalizar um aval de uma nota promissória, o avalista geralmente escreve a palavra aval ou uma expressão equivalente seguida da sua assinatura no anverso da nota. A inclusão do aval aumenta a segurança para o beneficiário da nota promissória, pois há uma segunda parte, o avalista, que pode ser responsabilizado pelo pagamento, se necessário. Então, é importante observar que o avalista só será obrigado a pagar a nota promissória se o devedor original não cumprir com suas obrigações de pagamento. Agora, o pagamento, Então, o pagamento de uma nota promissória envolve o cumprimento da obrigação de pagamento estabelecida na nota. O processo de pagamento pode variar ligeiramente dependendo das leis locais, em termos específicos, mas geralmente segue um procedimento padrão. Eu coloquei aqui uns passos, Então, o devedor é a pessoa que emitiu a nota promissória e se comprometeu a efetuar o pagamento. Então, certificar de identificar corretamente o devedor, que é a parte responsável pelo pagamento. A verificação da data de vencimento também. A nota promissória geralmente tem uma data de vencimento específica, indicando quando o pagamento deve ser efetuado.
O pagamento deve ser realizado até ou antes dessa data para evitar inadimplência. Determinação do valor. Então, o valor a ser pago deve ser o montante especificado na nota promissória. Isso pode incluir em principal juros, acumulados ou outras taxas, conforme acordado pelas partes. Pagamento, né? Então tem que ter também o local de pagamento, indicar o local específico para efetuar o pagamento. Alguns pagamentos podem ser feitos no escritório do beneficiário ou em algum banco, né? Ou outro local designado. Também a nota promissória ela pode especificar a forma de pagamento aceita. Pode ser em dinheiro, cheque, transferência bancária ou outro modo acordado pelas partes. O recebimento do pagamento. Então, o beneficiário, ou seja, a pessoa para quem a nota promissória é devida, deve receber o pagamento na data e no local acordados. Cancelamento da nota promissória. Após o pagamento, o beneficiário deve cancelar a nota promissória para indicar que a obrigação foi cumprida. Protesto agora. Então, o protesto de uma nota promissória é um procedimento legal pelo qual o beneficiário, ao não receber o pagamento na data de vencimento, pode solicitar formalmente o protesto do título. O protesto é um ato formal realizado em cartório, onde é registrado que o devedor não honrou com seu compromisso de pagamento da nota promissória. Então, quando a nota promissória vence, o pagamento não é efetuado, o beneficiário pode iniciar um processo de protesto, né? O beneficiário, a pessoa autorizada, deve comparecer num cartório de protesto de títulos. Em alguns lugares, esse serviço é oferecido por tabelionato de protestos, né? Como é aqui em Porto Alegre. O beneficiário apresenta nota promissória ao cartório, indicando que o pagamento não foi realizado na data do vencimento. O cartório registra oficialmente o protesto, incluindo informações sobre a nota promissória, o devedor e a falta de pagamento. O devedor é notificado sobre o protesto. Esse processo pode variar dependendo das leis locais, mas geralmente envolve a intimação oficial, informando que a nota promissória foi protestada e o devedor deve efetuar com o pagamento e evitar as consequências adicionais. Protesto. Então, o protesto de uma nota promissória ele pode ter implicações legais e financeiras para o devedor. Pode afetar no histórico de crédito dele, resultar em medidas legais para a cobrança do valor devido. Além disso, o protesto serve como uma evidência de inadimplência do devedor. A ação de execução. O beneficiário de uma nota promissória também pode entrar com uma ação de execução para cobrar o valor prometido pelo emitente. A ação de execução de um processo judicial que visa obter o pagamento do título executivo, que no caso é a nota promissória. Prescrição. O direito de cobrar o valor de uma nota promissória está sujeito a um prazo de prescrição. Após esse prazo de 3 anos, a ação para a cobrança do valor não pode ser mais proposta. Suspensão da prescrição. Alguns eventos podem suspender o prazo da prescrição, como o reconhecimento da dívida ou pagamento parcial pelo devedor. Renovação. Em alguns casos, é possível renovar a nota promissória antes do prazo da prescrição expirar. A renovação geralmente envolve o acordo entre as partes para estender o prazo de pagamento. Então, meu trabalho foi isso, professor. Agradeço a atenção. Muito obrigada.